Que o nome do Senhor seja glorificado, tá, irmãos? Eu vou a gente tá mudando para essa plataforma aqui do Meet, né? Segundo os que estão usando plataforma de videoconferências, é uma das plataformas mais bem preparada para a gente fazer o que nós estamos fazendo, que é a videoconferência, né? E nós estamos então mudando a nossa forma de fazer o Gruta através dessa videoconferência aqui do Meet. Segundo o nosso irmão Ivan e o irmão Levi, que está nos apoiando nesse processo de mudança, a gente precisava, se todos tiverem um WhatsApp, nós podemos fazer um grupo do Meet lá no WhatsApp, que ele já dá direto, sem precisar de aplicativo, já usa direto o WhatsApp para fazer a videoconferência. Se todos conseguirem viabilizar o WhatsApp, a gente faz um grupo ali, eu peço para o Levi e para o Ivan estar fazendo um grupo, e a gente vai melhorando aí essa questão do Meet e das nossas conferências aqui do Gruta. Ok? Tá bom? É um pouco complicado, sabe, irmãos? Porque a gente está com um processo de mudança, né? Então esse processo de mudança é um pouco complicado, né? É complicado para todo mundo. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, um pouquinho de tranquilidade, porque a gente vai dar certo e a gente vai conseguir fazer através desse processo novo, tá bom? Ok? Tranquilo até aí? Todos estão me ouvindo? Todos estão acompanhando? Amém. Hoje nós vamos estar orando uma oração de agradecimento pela vida da Tieco, mais um ano de vida, né? Mais um janeiro aí, ela está fazendo aniversário. Todo mundo pode chacoalhar a mãozinha assim, dar Deus abençoe, videoconferência é assim, né? A gente faz ao vivo. Deus abençoe, Tieco, mais um ano de vida, que o Senhor possa te renovar, fortalecer, e se quiser bolo pode contratar o pastor, tá? Tô brincando, não pode esquecer do merchan, né? E nós vamos estar orando também pela nossa irmã Rosa, que está com um processo de internação. Domingo ela vai para mais uma cena do capítulo da novela dela, né? A novela novela da vida, né? E nós cremos que vai ter mais um final aí, um desfecho feliz para a glória de Deus, né? Porque o Senhor está no controle de todas as coisas e a vontade de Deus vai prevalecer. Amém? Vamos estar orando então, agradecendo a Deus por esse momento. Pedir para Presbítero Tinei, pode orar pelo nosso início, por favor? Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós termos conseguido, Senhor, vencer mais um dia de trabalho. Agradecemos a Ti, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, mesmo que seja virtual. Pedimos que o Teu Espírito esteja sobre nós, ó Pai, trazendo tranquilidade, Senhor, paz nos nossos corações, que esse momento seja um momento muito importante em nossas vidas, onde o Senhor possa estar ministrando, Senhor, da Tua palavra, nos ensinando, nos capacitando, ó Pai. E também pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a vida da Diego, Senhor, da Rosa, que o Senhor possa estar escrevendo, Senhor, um momento diferente sobre a vida delas, ó Deus, na vida da Tia, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, como o Senhor tem abençoado até aqui, ó Deus. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar acompanhando a Rosa, Senhor, nessa cirurgia, que as mãos dos médicos, Senhor, sejam as suas mãos, para que ela possa estar fazendo uma cirurgia, Senhor, com sucesso. Em nome de Jesus, confiamos em Ti, sabemos que o Senhor tem o melhor, Senhor, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, nós vamos falar hoje sobre a doutrina da oração, né? Falando um pouco, continuando a temática sobre doutrina, nós vamos falar sobre a doutrina da oração. Mas antes de falar da doutrina da oração, eu gostaria de dizer que nós estamos cheios de novidades, né? A corda da Adriana mais uma vez se reuniu hoje, na quarta-feira, então nós temos uma corda às quartas-feiras, né?
já estamos mudando aí, trazendo um pouco de flexibilidade para que todos possam... Eu acho que a palavra não é flexibilidade, né? Eu acho que a palavra é contextualização. Nós estamos contextualizando para que todos possam participar e, graças a Deus, tem tido uma boa participação, né, Dri? Então, acho que essa é a ideia, né? Então, a gente está também com essa novidade, o que para a gente, é também motivo de glorificar Deus, mas também exige da gente uma disponibilidade maior e exige da gente uma preparação maior, porque que nem a Adriana, tanto eu quanto a Adriana, a gente está tendo que trabalhar um pouco adiantado nesse processo para que a corda de Nagahama possa estar trabalhando, não só eu, Adriana, mas o seu Toyoki também, para que os irmãos possam estar sendo acompanhados aí. Amém? A gente tem falado sobre a questão da doutrina, que é um conjunto de ensinos que precisam ser transmitidos, e uma doutrina que não pode faltar é a doutrina da oração, que é a comunicação com o Pai, né? A comunicação ela é importante para em todos os aspectos e todos os relacionamentos da vida que nós fazemos. Sem comunicação, como diria o velho e conhecido apresentador brasileiro chamado Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, né? Então a comunicação ela é fundamental. Nós temos problemas causados pela nossa dificuldade de comunicação, de entendimento e de compreensão das palavras. Às vezes você mesmo passa por isso dentro de uma fábrica, passa por isso dentro de um relacionamento. Você acha que a pessoa disse e quando você vai entender, vai compreender, mas não foi nada daquilo que a pessoa disse e quando viu, já o burrinho já foi solto. Lembra da história do burrinho? Né? A história do burrinho que o diabo soltou a corda do burrinho, o burrinho entrou na fazenda do vizinho, comeu toda a plantação da fazenda do vizinho, o vizinho foi lá e matou o burro, o dono do burro ficou bravo, matou o vizinho, os filhos do vizinho matou a fazenda e foi um matando, até que Deus chegou no meio e falou assim, que é isso? O que está acontecendo aqui? Para encurtar a história, né? Aí o pessoal, o que aconteceu aqui? O pessoal falou, o burro, o diabo soltou o burro e não sei o que, e aí foi perguntar pro diabo, mas o que você fez? Aí o diabo falou, eu não fiz nada, eu só soltei o burro, né? Eu só desamarrei a corda e o burro fez tudo isso. Ou seja, o diabo ele é o tentador, ele é aquele que está à nossa volta nos tentando, mas as pessoas só vão praticar aquilo que elas estão capacitadas para fazer. Ou seja, nesse ensejo, o Martim Lutero ele falava o seguinte, que a oração era tão importante para ele que se ele não passasse 2 horas orando no seu dia, o diabo possivelmente iria ter êxito no resto do seu dia, no decorrer do seu dia. Então, assim, a oração ela é tão importante, tão fundamental para a gente, porque ela estabelece um padrão de comunicação com Deus, é o nosso direito. Eu estava pensando sobre a oração, o que vem a ser a oração? Será que é o ministério da comunicação? Será que não, é o nosso direito, é um direito concedido por Jesus, estabelecido por Jesus de poder estar diante de Deus. E a gente, nos momentos de oração, a gente está usufruindo de um direito garantido por Jesus de poder estar diante de Deus. Oração não é um momento que você perde, mas é um momento que você investe. Você investe diante de Deus. Então, a Bíblia ela trabalha sobre a questão da oração, da importância da comunicação entre Deus e o homem, e nós podemos ver a vida de oração de Jesus. Então, nesse sentido, nós precisamos parar e extrair da palavra de Deus esse modelo de oração. Então, hoje nós vamos introduzir essa questão da oração, porque
irmãos, a igreja tem uma função única, que é se comunicar com Deus. A função da igreja é ela ser a porta-voz de Deus, a proclamadora do evangelho, que proclama as virtudes de Deus, mas que também conhece as virtudes de Deus e que também expõe e entra em convergência com a vontade de Deus. Assim Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo de número 6. E você pode abrir comigo já o primeiro texto, quando Jesus começa a nos ensinar a orar. Mateus capítulo de número 6, verso de número 9. A gente já falou sobre isso, mas a gente tem que voltar a repetir, porque é só voltando e repetindo, e indo e vindo, que a gente vai solidificando esse princípio na nossa cabeça. Amém? A gente precisa solidificar esse princípio, precisa estabelecer esse princípio, né? Que é a oração para as nossas vidas. Se alguém tiver aí, pode orar, pode ler pra gente o verso, se já tiver aberto, o verso de número 10. Pode ler o 9 e o 10, fazendo um favor. Amém. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ok, então Jesus está dizendo o seguinte, que a vontade de Deus precisa ser feita na terra e no céu. Quando a gente for orar, a gente tem que orar para que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra e também no céu. Amém? Então, o que Jesus está dizendo? O que Jesus está nos ensinando? Ele está ensinando a gente a entrar em convergência com a vontade de Deus. O momento da gente entrar em convergência com a vontade de Deus é em oração. É em oração, é em leitura bíblica, é em entrega. Então, a oração é um dos momentos em que nós entramos em convergência com a vontade de Deus. Nós expomos em palavra aquilo que nós gostaríamos de alcançar de Deus. Nem tudo que a gente gostaria de ter é vontade de Deus, mas o Espírito de Deus está trabalhando em nós para que a gente possa orar aquilo que Ele quer que seja feito. Amém? Então esse é um direito que Deus nos concedeu. E quando orares, orem assim, né? Se você pular já direto para o verso de número 10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Por que a gente tem tanta dificuldade na nossa vida? Porque a nossa vontade, ela está em conflito com a vontade de Deus. E nem sempre o que nós queremos é o que Deus quer. E por isso que as nossas orações, elas já são interrompidas no ninho. Quando a gente começa a orar aquilo que a gente quer, Tiago capítulo de número 4 fala que Deus não escuta. Abra comigo em Tiago capítulo de número 4. Quem achou? Amém. Pode ler o 4 do verso de número... pode ler o 1 até o verso de número 3. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vêm disto, dos prazeres que os vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Então, um alerta de Tiago é que muitas das nossas orações ela é feita baseado
nas nossas vontades, aquilo que nós queremos alcançar de Deus, e nem todas as nossas vontades são vontades de Deus. Então, quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a orar para que o reino de Deus venha. E o que é o reino de Deus? Senão o domínio dele, senão a autoridade dele, senão a vontade dele, o governo dele na nossa vida, expresso na nossa prática. Então, por exemplo, o que Deus quer para mim hoje, o que Deus quer para mim amanhã, eu tenho certeza que Deus não quer que você entre no YouTube. Eu tenho certeza que Deus não quer que você gaste sua vida no Facebook. Aliás, um pastor contemporâneo chamado John Piper, ele disse que o Facebook e o YouTube, eles têm uma função muito importante para Deus. Eles denunciarão aqueles cristãos que passam horas e horas no YouTube e no Facebook e não passam horas orando. Então, é o pensamento de um pastor contemporâneo que eu concordo com ele nesse sentido, porque realmente às vezes a gente gasta mais tempo nas nossas coisas, nas nossas atividades, do que em oração e buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, existe o que nós precisamos entender, que quando nós colocamos a nossa vida em oração, existe duas fontes de vontade: a fonte de vontade divina e a fonte de vontade humana. De alguma maneira, querido, nós precisamos nos desfazer dessa fonte de vontade humana para entrar em convergência com a vontade do divino, e assim a gente consiga pedir aquilo que vem de Deus e aquilo que Deus deseja para a gente. Amém? Ok? Deus tem uma vontade para a gente. Deus tem um desejo para a gente. Deus tem um propósito para a nossa vida. Mas nem sempre aquilo que os nossos corações estão inclinados em orar está dentro desse plano voluntário de Deus, que Deus deseja, desse planejamento voluntário de Deus, desse planejamento que Deus fez, porque as nossas vontades, elas militam contra a vontade de Deus, e assim tem sido a vida humana, em divergência e não em convergência. Então, o momento da oração, o que Jesus está querendo ensinar é que o momento da oração é um momento de convergência e não de divergência. É um momento que precisa iniciar no arrependimento e no esvaziamento da nossa vontade, para que a vontade de Deus predomine, para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus seja buscada como um tesouro. Nem sempre a vontade de Deus é respondida na primeira oração. A gente precisa perseverar naquela oração. A gente precisa perseverar orando, buscando, jejuando, clamando, para que a vontade de Deus se estabeleça. É simples assim. Oração e perseverança, elas andam do lado para ver o tamanho do nosso desejo que nós queremos alcançar a vontade de Deus. O tamanho dessa vontade, né? O tamanho desse desejo que nós temos por Deus. Amém? Então, o primeiro ponto a estabelecer aí na doutrina da oração, quando Jesus nos ensina a orar, é que a oração, ela precisa sair do ponto primordial, que é o ponto de arrependimento e de abandono da nossa vontade, das nossas querências, dos nossos impulsos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tentar entrar em convergência com a vontade de Deus. E aí, voltando para Mateus, capítulo de número 9, nós temos o percurso do próprio Jesus, que Jesus nos ensina para a gente poder entrar nesse ponto de convergência. E aí as coisas vão acontecer. Quando que as coisas acontecem? Quando a gente ora aquilo que Deus deseja que a gente ore. Aí você pergunta assim: pastor, o grande problema que a gente tem é sobre orar, mas a gente já sabe que Deus sabe, não é? Então, se a gente já sabe que Deus sabe, muitas das vezes a gente perde até o estímulo de orar, porque a gente vai orar e muitas vezes na nossa cabeça está assim: Deus, eu sei que o Senhor sabe. Então a gente já resume a nossa oração e mais ou menos assim. Quantos aqui já fizeram isso? Eu quero orar, estou com uma vontade de orar, mas eu já sei que Deus sabe. Então, assim, por
que eu devo orar? Você está entendendo? Por que mesmo eu sabendo que Deus sabe, por que eu devo orar? Então a gente vai ver esse percurso de Jesus e depois a gente vai ver essa outra questão, que é por que eu devo perseverar e orar, mesmo eu sabendo que a vontade de Deus, que a vontade que Ele já sabe o que eu preciso, que Ele já sabe o que eu necessito e que Ele já tem para mim aquilo que Ele preparou. Por que eu devo continuar orando? Amém? Tranquilo até aí? Então vamos olhar para o percurso de Jesus. Jesus ele fala assim, quando você orar, orem assim. Presta atenção, é um modelo, querido. Não precisa ficar repetindo, mas use esse modelo. Qual é o modelo? O modelo que Jesus está nos ensinando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele começa com um reconhecimento da superioridade de Deus e da paternidade divina. Essa superioridade divina e a paternidade divina precisa ser reconhecida na nossa vida. Nós precisamos reconhecer Deus como um pai e um pai presente. Amém? Um pai cuidador. E ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da gente. Quem não merece ser cuidado sou eu. Nós não merecemos ser cuidado, mas mesmo assim ele cuida da gente. Amém? Então, o caminho pelo qual nós vamos aí desfazendo as nossas vontades é reconhecendo que existe um Deus superior a nós, um pai que predomina na vontade, ou dentro da hierarquia ele é superior, ele é maior, ele é pai, é cuidador e todo pai tem uma premissa, uma prerrogativa para o filho. Você tem como pai humano, Deus tem como pai divino. Tem ou não tem? Se eu perguntar para você o que você quer que o teu filho seja, você tem uma prerrogativa. Você tem vários planos para o teu filho. A única coisa que você não quer é que ele se desvie. Que ele seja um cara ruim, uma pessoa, uma mulher ruim, uma moça ruim. Você tem um plano para ele. E como pai, o Deus também tem um plano para a gente. Amém? Então a gente começa a confrontar com as nossas vontades. A gente começa a confrontar com os nossos pedidos. Você está entendendo? Está compreendendo? A gente começa a desfazer aquela ideia da força pessoal. Por quê? Porque por detrás de muito cristianismo existe uma religiosidade de força pessoal. Muitas das vezes a gente usa o poder de Deus e usa o milagre de Deus para dizer que nós alcançamos. E não foi Deus quem fez, foi nós que alcançamos. Depois da bênção recebida, nós merecíamos. Você está entendendo? Ainda tem dentro do ser humano essa questão do merecimento. Então o reconhecimento ele é muito importante da paternidade, do desejo de Deus, da querência de Deus, do que Deus quer para a nossa vida como pai, como superior, como autoridade sobre nós. Amém? Então começa aí a nossa saga em desfazer a nossa vontade e fazer a vontade do Pai. E isso é tão sério, porque se a gente confrontar e pegar a nossa DNA existencial, tudo que nós queremos como seres humanos, desde que a consciência começa a prevalecer na nossa vida, é desafiar nossos pais. Meu pai quer isso, a gente vai fazer o contrário. É ou não é verdade? O desafio, porque a independência está dentro de nós. Esse grito de independência está dentro de nós. Querendo ou não, muitas vezes nós oramos com esse grito de independência. Deus, eu quero que o Senhor prove que o Senhor é meu pai. Mas Ele é pai, Ele precisa ser reconhecido como pai. E essa oração ela já começa equivocada no nascedouro, que é a oração da vontade própria, da vontade pessoal que Tiago está denunciando no capítulo de número 4. Você está comigo?
Tá entendendo? Então, quando a gente reconhece Deus como Pai, ele está colocando o ser humano no ponto que ele precisa estar. Qual que é o ponto que o ser humano precisa estar? Debaixo da autoridade do Criador. Sujeito à autoridade e sujeito à vontade do Criador. Como o próprio Jesus assim o fez quando orou no Getsêmani. Ele, como filho, não confrontou a vontade do Pai. No entanto, ele aceitou a vontade do Pai. Então, muitas das vezes, querido, nós estamos orando para uma coisa que Deus não quer. Deus não deseja. Nós estamos sofrendo por coisas que Deus não planejou para a gente. Nós estamos brigando por coisas que Deus não escreveu para a gente. E a gente fica chateado com Deus, fica chateado com a igreja, fica chateado com o pastor, fica chateado com um monte de coisa, sendo que nós não estamos na linha de convergência da vontade de Deus. Você deve ter visto muitos cristãos assim, chateados com um monte de coisa, mas que não conseguem em nenhum momento se desfazer das suas próprias vontades. Eles estão bem com Deus quando todas as coisas acontecem favorável. Quando as coisas não acontecem favorável, Deus é ruim. Deus não é ruim porque a gente não pode falar que Deus é ruim. Mas a igreja não presta, a corda não vira, os irmãos à volta não tá legal. A gente começa a achar um monte de situação. Por quê? Porque nós começamos a nos embrenhar em várias vontades pessoais e nos distanciar, nos divergir e divorciar da vontade suprema do Pai. Amém? Tá aqui, até aqui você acompanhou comigo? Você conseguiu entender comigo? Que a oração ela é muito importante, por isso Jesus está ensinando os seus discípulos a orar da maneira correta. A primeira atitude, querido, é o arrependimento, que é no reconhecimento de um Deus superior, de um Deus que tem uma vontade superior e que precisa ser buscada essa vontade, porque essa vontade é para mim, é para você, é para todos nós, então nós não podemos deixar de buscar essa vontade, esse plano de Deus na nossa vida. Deus tem um plano para a gente e a gente precisa entrar nesse plano e tentar viver esse plano na totalidade, naquilo que na integralidade desse plano divino. Amém? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Uma outra questão que Jesus nos ensina. Quando você orar, você começa orando usando palavras. Por que a gente tem que usar palavras para orar? Não tem aquela ideia que a gente começou a falar no começo, né? Então, por exemplo, pastor, Deus não sabe o que eu preciso, por que eu devo orar? E às vezes a gente mesmo ora assim, Senhor, o Senhor já sabe o que eu preciso, por que eu devo orar? Tem uma frase interessante do Santo Agostinho, um padre, um dos pais da igreja, que ele fala que as palavras usadas por nós na oração, ela não tem o poder de mudar a vontade de Deus, tá? Deus não vai mudar a vontade dele que ele tem pra gente, mas vai nos fazer consciente da vontade dele. Por isso que nós usamos a palavra. A oração ela precisa ser verbalizada, por quê? Porque nós precisamos estar conscientes do nosso estado e condição e do que nós queremos de Deus. Nós precisamos estar conscientes do que nós buscamos. Essa consciência precisa estar em nós. E olha que a falta de consciência tem sido tão grande que as pessoas, toda vez que vai orar, elas divagam. E por que divagam? Porque não tem a plena consciência. A divagação é fruto já da ausência de consciência. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de formular uma oração? Por que elas divagam tanto? Porque elas não têm consciência do que elas estão vivendo e do que elas precisam buscar de Deus. Então começa a ver essa falta de palavra, começa a ver essa atitude de divagação. Nós começamos a divagar nas nossas orações, muitas pessoas divagam nas suas orações porque elas não estão conectadas
em ter uma consciência construída a partir daquilo que ela está pedindo para Deus. Você está entendendo? Então é muito importante usar as palavras. Então cada palavra ela é importante, ela é fundamental e nós devemos orar a palavra de Deus, orar, expressar com palavras aquilo que nós queremos de Deus, porque vai criar em nós uma consciência de quem somos e do que buscamos de Deus. Por isso que muitas das vezes Jesus pergunta para as pessoas o que você quer que eu te faça, porque você precisa ter consciência do que você está buscando de mim. Você precisa ter consciência do que você quer receber de mim. Então, a maioria dos cristãos, eles não sabem para onde vão, não tem uma direção pautada na palavra de Deus e por isso não conseguem orar. Porque não tem uma direção pautada na palavra de Deus. Aí você fala assim, ora pela tua corda, mas orar para quê para a corda? Porque não sabe para onde vai. Ora para os cristãos da tua corda, mas orar para quê? Vamos orar para a Rosa, porque ela é a que precisa mais. A gente começa a eleger aqueles que precisam mais. Você está entendendo? Não, tem que orar por todos. Todos precisam desfrutar mais da graça de Deus. Todos precisam alcançar mais da bênção de Deus. Todos precisam de uma espiritualidade mais acentuada com Deus. Todos precisam amadurecer na fé. Todos precisam de mais tempo na palavra de Deus. Todos precisamos de mais de Deus na nossa vida. E de mais consciência divina na nossa vida. De quem somos e para onde vamos e o que nós queremos com tudo que fazemos para Deus. Entende? Então, são questões importantes que Jesus está ensinando para a gente, que não pode passar desapercebida, porque a gente vai passando o dia, nós vamos passando o dia, no calor dos dias a gente vai se esquecendo de orar, vai se esquecendo de ler Bíblia, coisas que são fundamentais para a nossa fé e fundamentais para o nosso relacionamento com Deus e fundamentais, inclusive, para o nosso relacionamento interpessoal com as pessoas, porque a unidade ela é fruto de um relacionamento primário com Deus. Se eu não tiver unidade com Deus, eu não vou ter unidade nem vertical e nem horizontal. Então todos os relacionamentos à volta começa a se destruir quando o meu relacionamento vertical ele começa a se desfazer. Então pensa nisso. O meu relacionamento vertical, ele vai trazer unidade com as pessoas que estão à volta, porque todos estão indo para o mesmo ponto que é Jesus. Se todos nós caminhamos para Jesus, nós vamos nos encontrar em algum ponto dessa caminhada. E nessa caminhada nós vamos ter unidade naturalmente, porque todos estão indo para Jesus. Todos estão orando para Jesus. Nós vamos convergir com Jesus. Nós já estamos unidos em Jesus. Por que nós divergimos? Nós divergimos porque nós temos vontade, nós divergimos porque nós temos querência, nós divergimos porque nós temos pontos e planos pessoais que entram em conflito quando se trata de uma fé comunitária e absoluta para todos. Entende? Até aqui você conseguiu compreender? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte, que a oração ela não parte da minha vontade, ela parte da vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu ore. Você tá certo? Não é a vontade do pastor, é a vontade de Deus. Deus morreu para que você tivesse o direito de orar. E você está jogando fora o seu tempo sem orar. Se você não orar, eu não estou falando aqui para todos, mas eu estou falando para aqueles que não estão conseguindo orar. E estou falando para você mesmo. Se você não está conseguindo orar, você está perdendo um tempo precioso, um direito garantido por Deus para a sua vida. É um direito garantido por Deus. Se você tivesse acesso ao presidente todos os dias, você não ia querer estar com ele? Não vou longe. Se você tivesse acesso ao chateau da sua fábrica, se você estivesse trabalhando, por exemplo, numa Toyota, e você tivesse acesso ao senhor Toyoda, porque o Toyota tem nome Toyoda. Impressionante, né? Só mudaram o tá no final. Mas se você estivesse conversando com o senhor Toyoda e tivesse acesso a conversar com ele, você não iria querer? Fala a verdade.
Fala a verdade, seja verdadeiro. A gente tem acesso ao trono da graça de Deus, ao trono do Todo-Poderoso, e isso é um direito garantido. Você não pode perder tempo nesse sentido, você precisa usufruir desse direito. É um direito garantido que o diabo está tentando roubar de você. Lembra da palavra de Martim Lutero? Qual que é a palavra de Martim Lutero? Se eu perco 2 horas de oração, todo o meu dia pode estar comprometido. Se eu perco alguns minutos de oração, todo o meu dia pode estar comprometido. E a sua vida de oração, começando a plantar hoje, ela vai dar resultado lá na frente, não é amanhã. Isso é uma mentalidade imediatista, confeccionada no imediatismo do nosso tempo. Se você começa a orar hoje, você vai desenvolver uma vida de disciplina de oração, e essa vida vai começar lá na frente dar o seu resultado. Talvez alguns resultados já comecem hoje, mas muito vai acontecer lá na frente, porque Deus vai respondendo todos os dias numa confecção diária de vida que Deus tem pra gente. Vocês estão me ouvindo bem? Então, querido, em primeiro lugar, a oração não é vontade humana, é da vontade de Deus. Deus deseja ter um povo que ora. Por isso Jesus ensinou a orar. Deus deseja. Deus deseja. Olha, a Coreia do Sul, ela foi transformada por causa da oração. Vocês conhecem a história da Coreia do Sul? Quantos aqui conhecem a história da Coreia do Sul? Mais ou menos por cima, eu não conheço muito bem não, mas alguns testemunhos eu vi. A Coreia do Sul tinha aproximadamente 3% de cristãos há uns 40 anos atrás. 3% de cristãos. Aproximadamente 40 anos atrás. E esses 3% de cristãos estava imerso, não somente os cristãos, mas toda a população sul-coreana estava imerso à pobreza e à violência extrema. Então a igreja coreana começou a orar de madrugada, orar, e o povo começou a se converter, porque a conversão é fruto da ação do Espírito de Deus, em resposta a uma igreja que ora, em resposta a uma igreja que clama. A cura é resposta de oração. A restauração é resposta de oração. E aí Deus fez o que fez com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um paizinho insignificante em extensão territorial, pequeno. E hoje é uma das potências mundiais. Por quê? Resposta de oração. É ou não é? Às vezes a gente tem uma vida insignificante e a nossa vida pode ser transformada por causa de oração. Não da forma que nós queremos, mas da forma que Deus quer. Do jeito que Deus quer. Oração por aqueles que estão na corda, porque a gente tem direção, nós queremos multiplicar, nós queremos que ter uma corda com pessoas abençoadas, com líderes abençoados, com uma igreja abençoada, com tudo abençoado. Então a gente precisa abençoar, orar para abençoar. Nós não podemos ficar orando só por necessitados. A gente ora também. Hoje a Rosa está com uma necessidade de ser curada e nós vamos orar e crer na cura. A palavra de Deus diz isso. Amém? A gente crê tanto que ela, se possível for, nem vai precisar passar por cirurgia. Quem não crê nisso? Eu creio. Eu creio que o médico pode se surpreender. Já diminuiu um tanto, vai diminuir mais um tanto, e vai diminuir, mas é fruto de oração. Fruto de uma igreja que clama, de uma igreja que ora. E não ora somente para curar enfermo, mas ela ora por tudo, porque tudo vem de Deus. Amém? A oração é fruto da vontade de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos entrar em convergência com essa vontade, trazer a vontade dele para nós, e não naquele sentido de desistência da vida,
Uma vez minha mãe falou assim: Cássio, ora por fulano, porque olha, só Deus. Só Deus. Quando a pessoa fala assim, só Deus, é porque a coisa já foi, né? Não é? Só Deus. Só Deus acabou. Não tem mais nenhuma chance. E Deus, vez por outra, faz grandes milagres, ou sempre faz grandes milagres, e Ele opera grandes coisas. Mas a oração, ela precisa ser feita. A gente precisa orar. Não só a vontade de Deus não é uma explicação para as coisas que não deram certo. A vontade de Deus é o domínio dele na nossa vida. E vez por outra a vontade dele é recolher o santo. E a gente tem que respeitar isso. Mas muitas outras vezes é abençoar, é curar, é prosperar, é transformar, é transbordar da graça dele. Amém? A vontade de Deus não é uma explicação para a derrota, para a morte de um ente ou para a doença de outro. Não é somente isso. A vontade de Deus é o domínio dele na nossa vida e o caminho de prosperidade que ele tem dado para a gente. A vontade dele, não é fruto da tua mão. Se você conseguiu prosperar, meu querido e minha querida, não é fruto da tua mão, é fruto da vontade de Deus também. Amém? Não pode só ser para uma explicação das coisas que deram errado. Mas fruto da vontade de Deus, é o fruto da intervenção do divino na nossa vida e da nossa convergência com esta vontade. E em terceiro plano aí, um terceiro plano da questão da importância da oração que Jesus nos ensinou, é nos tornar conscientes de quem somos, do que Deus é, da nossa própria consciência, do que nós estamos pedindo e da onde nós queremos chegar todos os dias. A oração operando em nós para a gente poder receber aquilo que Deus está fazendo. Ela precisa operar em nós. Se eu não estiver pronto para receber o que Deus quer fazer, eu nunca vou receber, porque eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado. E quanto mais eu oro, mais eu me preparo para poder receber aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, não perca tempo. Ore. Se você puder, ore hoje. Tenha minutos agradáveis na vontade de Deus. Se você quer ter um dia para assistir alguma coisa, para ter um relax, tira um dia da sua semana, o resto você tira para orar, para ler Bíblia, para se disciplinar, para buscar a Deus. 2 dias, faz uma escala, uma agenda de programação para você não se perder e não divagar, porque você vai divagar porque está sem objetividade. Pessoa sem objetividade divaga, sem a consciência divaga, e aí não consegue orar. O que você quer ser para Deus? Para Deus. O que você quer alcançar em Deus? Chama Deus para ser seu companheiro nessa jornada. Fala: Deus, vem comigo. Vem comigo no hospital, vem comigo na minha casa. Gente, eu estou olhando para a câmera aqui do computador porque eu estou gravando, tá? Estou gravando imagem, então o celular tá pegando eu de baixo, tá? Então não fica preocupado não tô olhando pro céu não, tá? E nem tô com ar de superioridade não, é que eu tô olhando para a câmera aqui, ok? Mas chama Deus para vir contigo nessa jornada, nessa empreitada que você quer, como líder de corda, como um bênção na vida dos outros, como operador, como presbítero, como cooperador, como professora, como professor. Chama Deus para edificar você, chama Jesus para caminhar com você, porque o seu ministério vai ser muito mais próspero com ele, a sua vida vai ser muito mais próspera com ele. Amém? Chame a Deus. Nós vamos continuar semana que vem, falar um pouquinho sobre oração. Nós vamos ter um tempinho já para fazer jus com essa palavra. Nós vamos estar orando e pedindo para Deus nos abençoar nessa caminhada. Ok? Você foi abençoado nessa noite?
Deus falou contigo. Tenha domínio da sua vida de oração, da sua agenda e ore. Ore, comece pouquinho, mesmo que for pouquinho, mas ore. Tenha seu TSD, fale com Deus, porque essa é a vontade do Pai para a sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra tão maravilhosa, Deus, que incentiva a gente e que desafia a gente a ter uma vida de oração, porque é vontade do Senhor. Não é somente para orar, Deus, para encerrar um culto, não é somente para orar, para oferecer oferta ou para orar, para começar uma reunião. Não é só orações litúrgicas, mas nós queremos trazer o teu reino para as nossas vidas, a tua vontade para dentro de nós, para a nossa realidade. Espírito Santo, prepara os nossos corações para essa realidade do Senhor, para essa vontade do Senhor. Dá ouvidos, ó Deus, para que a gente possa ouvir a tua voz, para que a gente possa seguir o teu plano. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor tire, Deus, essas divagações da mente, Pai. Muitos irmãos têm sofrido com a divagação por causa de uma carga de informação tão grande, tão pesada, tão intensa, que às vezes não consegue haver concentração para orar, não consegue, Deus, expressar em palavras aquilo que gostaria de buscar do Senhor. Então eu quero pedir, Deus, que haja, Deus, um momento privado, um momento separado, Deus, um momento íntimo de relacionamento com a gente, com cada um de nós, que cada um de nós possamos separar esse TSD, orar pelos outros, interceder pelos outros, orar pelas nossas próprias vidas e ter uma vida, Deus, de reconhecimento da tua vontade, de reconhecimento do teu querer, que o Senhor tenha a autoridade de Pai, a autoridade paterna sobre nós, direcionando, dirigindo, abençoando cada corda, que eles possam, Deus, usufruir da oração na corda, orar pelos membros da corda, por cada participante, para que cada participante seja impactado com o Evangelho, seja impactado com a palavra, seja impactado, Deus, com um relacionamento com o Senhor. Não permita, Deus, que a gente divague, não permita, Deus, que a gente perca o desejo de orar, não permita, Deus, que a gente se esfrie nesse trabalho, nessa obra de orar e de buscar o Senhor. Deus, mesmo que a nossa circunstância seja adversa, seja contrária, vem conosco, Deus, nessa jornada, participa na jornada da Rosa, Deus, de internação. Se possível for, Deus, nos dê, Deus, uma graça poderosa, livrando ela dessa operação, Deus. Mas se o Senhor ainda, se o Senhor quiser usar a vida dos médicos, Deus, use, Pai. Não permita, Deus, que a operação dela tenha nenhum dano, nenhuma sequela, nenhuma possibilidade ruim. Senhor, o Senhor tem a DNA nas mãos, Pai. O Senhor foi quem criou a Rosa, e o Senhor criou a Rosa para um propósito, e nós pedimos, ó Pai, que ela cumpra todos os seus propósitos, que ela tenha disponibilidade, que ela tenha a intenção e o desejo todos os dias de cumprir o teu propósito. Confirme isso na vida dela, Pai. Coloque em ordem, Deus, a vida dela, a casa dela, a família dela. Coloca mesmo em ordem, Espírito Santo. Nós repreendemos todo espírito das trevas que tem tentado cegar o entendimento. Nós repreendemos toda ação maligna em nome de Jesus. Coloque em ordem, Deus, cada vida, cada casa, cada família, Pai, para poder clamar o teu nome, para poder clamar o Abba Pai que vem do Senhor, para poder desfrutar de uma vida de intimidade. Faz, Deus, dessa comunidade uma bênção verdadeira, uma bênção transformada, uma bênção, Deus, para essa nação, em nome de Jesus. Que nós tenhamos a nossa vida de oração transformada no Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Tieco, parabéns, tá? Muitos anos de vida a futuro. Muito obrigada.
avante operante, vivendo a vontade de Deus, e que Deus continue abençoando e dando entendimento poderoso da palavra dele para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dona Rosa, a sua missão ainda é grande, então creia que muito o Senhor fará pela sua vida. Que Deus possa te dar um fígado novo, um rim novo, órgãos novos, que a célula viva possa se multiplicar em cadeia, e que todos os médicos possam se assustar, minha irmã, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Amém? Tamo junto. Amém. Que Deus prospere cada corda aqui, tá, irmãos? Cada corda. Seja vocês uma grande bênção para essas cordas, para essas vidas, para essas famílias e para a sua comunidade, porque nós estamos trabalhando junto nesse projeto, nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Recados. Quais os recados? Recados. Sexta-feira, reunião com as professoras da escola Culto Infantil. Isso, obrigado. Minha secretária está aqui atrás. Quando eu olho para cá, porque eu estou olhando para ela, tá? Minha secretária Elizabeth Toyama. Amanhã microcorda de homens, tá? Se possível na igreja, né? Pra gente não perder o costume, tá? Pra gente poder tomar aquele café. Se possível. Que mais? Deixa eu ver mais. Que mais que eu preciso dar de recado? O informativo eu já mandei, tá? Mandei o informativo. Aí, com relação ao informativo, bom, vou me despedir aqui do pessoal do YouTube, todos aqueles que vão ver o vídeo para amanhã. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Um forte abraço em nome de Jesus. Tchau.